Ai, hoje o dia foi bem cansativo. Ai, deixa aqui na mesa, né? Tomar um café. Oi, eu sou o Nix, tudo bem? E bom, hoje eu vim resumir uma atualizaçãozinha pra vocês. E eu vou fazer isso provando também esse sushi do Kenji. Eu nunca comi sushi, mas isso vai mudar agora. Esse troço é meio picante. Esse evento do Katana Kingdom foi de fato um dos melhores do Brawl Stars. E quando eu fui mais a fundo sobre ele, eu finalmente notei que a Supercell trabalhou pra caramba nesse evento. Com certeza ela fez muitas pesquisas, teve muito trabalho, fez skins maravilhosas inspiradas na cultura japonesa, que eu sei lá o que são skins muito maravilhosas, tem esse monte de coisa. Então, eu sei que essa temporada tá enorme e tem muitas referências e coisas do folclore japonês, que é bem grande por sinal. E provavelmente você gostaria de entender mais sobre essa temporada e as referências dela, pra entender direitinho tudo que a Supercell fez. Então, eu vou ter a missão de resumir semana por semana aqui pra vocês entenderem direitinho tudo sobre essa temporada, ou o máximo que eu conseguir resumir. E sem mais enrolação, vamos começar. Lembrando que eu vou colocar minutagem de tempo no vídeo e nos comentários para poder você ver exatamente o conteúdo se você se interessar. Mas se você quiser ver o vídeo inteiro, eu agradeço. Bem, a primeira semana foi bem básica. O evento foi lançado, as skins também, os poderes wasabi e... Peraí, um mangá? A Supercell resolveu surpreender a gente com esse mini mangá do Kenji, que teria apenas 4 capítulos. E o primeiro capítulo não foi tão surpreendente assim, mas tivemos a introdução que sustentaria o drama da temporada inteira. O Tara, sequestrou a Kazi. E isso foi uma surpresa? Sim e não. Porque a gente já sabia que a Tara ia ser a vilã, porque ela já tem um leve histórico ruim, né? Mas sequestrar a Kazi já é demais, né? Vamos concordar. Bom, o Kenji lutou com os robôs que aparentemente só brotaram lá do nada sem explicação nenhuma. Mas eu acho que a Tara levou reforços, porque ela já sabia que ela não podia lidar com os espadachim mais fortes do Star Park, né? Bom, depois que a Tara fugiu, nós tivemos um time skip de 1 ano. 1 ano! O Kenji teve 1 ano pra ir atrás da Kazi. A gente sabe que provavelmente ele não ficou parado esse tempo todo. Mas o que ele fez? Porque um time skip de 1 ano, cara, não tem como. Tá, mas, nossa, tô inconformado, cara. Tá, daí o Kenji simplesmente descobriu um pozinho mágico e simplesmente dá poderes pra quem comer eles. E ele os apelidou de... E daí ele ficou com essa skin brabíssima do Kenji amaldiçoado, que a duração deu de graça pra quem pegasse 100 sushis. O que foi muito difícil para pessoas free to play, mas deu tempo de eu pegar. E vocês? E bom, com isso o capítulo foi finalizado, deixando várias brechas pro próximo. Semana 2, ato 1. Bom, na semana 2 foi lançada a segunda parte do mangá, o dobro de XP, o dobro de Star Drop e mais ou menos tudo que tem nos eventos. Já no mangá, o Kenji tá lutando contra os supostos capangas da Tara Akatsuki. E claro que não deu conta sozinho. Mas os nossos queridos 5 clientes chegaram e salvaram o Kenji, pedindo um rodízio de sushi. Zoeira. Mas os amados clientes do Kenji chegaram e os salvou dos robôs. Como um ato de gratidão, o Kenji os agradeceu dizendo que estava em dívida com eles. E deu-os pra eles. E surgiu uma geisha com um casalbaque na mão, devia ser do tataravô dela, um calvo, um tanuki banhando, um tengu mariposa. Angela. E assim nós tivemos que esperar por mais uma semana pro próximo mangá. Nessa semana o sushímetro dos jogadores poderiam estar entre 20 a 40. Dos free to play, lembrando, né? Semana 2, ato 2. Uma curiosidade dessas skins do evento, que todo mundo sabe, é que elas são inspiradas no folclore japonês. E a maioria das skins são inspiradas nos nem tão famosos yokais. E caso você seja um fã de anime como eu já vou te avisando, não são os yokais de Dandadan, ok? E bom, eu vou falar mais sobre as skins para vocês entenderem mais sobre elas. Piper Casobaki. Os Casobaki são guarda-chuvas normais que depois de 100 anos de uso criam vida. Se você cuida bem deles, eles são bonzinhos. Mas se você maltratar eles viram guarda-chuvas tremendos. O bicho já é feio naturalmente. Imagina pregando peças em você.
Isso explica por que os japoneses cuidam tão bem dos objetos deles. Porque não são só os guarda-chuvas que ganham vida com 100 anos de uso. Todos os objetos que ele tem. Sprout Tanuki. Os Tanuki são cães guaxinins muito fofinhos. Mas no folclore japonês, eles gostam muito de ser travessos. Tem até animes que mostram isso. Os Tanukis têm folhas que eles usam para se transformar em qualquer coisa. E com isso eles pregam peças nas pessoas. Ele é um bicho bem fofinho, só que tem umas coisas sobre ele que é meio errada. E se eu não falar aqui, provavelmente meu vídeo vai cair. Então eu recomendo que, se você quer de fato saber, pesquisem. Ângelo Tengu. Tengus são yokais. Mete uma aberturazinha de dandadan aí. Tengus são yokais que ficam em torno do templo que os humanos frequentam. E se você saqueia ou faz qualquer outra coisa de mal lá no templo, eles vão te assombrar, digamos assim. Lembrando que isso não é real, ok? É apenas o folclore japonês que eu estou citando. Eu sei que é meio bizarro, mas fazer o quê, né? Tarasukuteki. Só uma palavra para descrever. Obito. Kenjoni. Os Onis não são necessariamente yokais, mas um bicho ruim. Onis protegem portais na maioria das vezes, e se vestem com roupas de pele de animais, e usam um tipo de massa que nem as Blox Fruits como arma. Eu não vou entrar em mais detalhes, porque senão metade do meu público pode sair traumatizado. Semaninha 3. Ok, entramos na terceira semana, e o mangá teve mais um capítulo lançado. Além da chegada do amado, odiado, amado e odiado, mais odiado que amado, Caça ao Oni, que deu muita raiva desse Kenji. Bom, já deu pra ver que a partir daí, o Kenji ficou bravo e ia esbagaçar todo mundo. Ele queria a casa de volta, mas também tava com sede de vingança e queria desviver a Tara também, mas não sei o que lá. Resumindo, o Kenji tava louco da vida e comeu uns 500 mil sushis de uma vez. Aí ele virou o Kenjoni e derrotou a Tara. Mas ele queria algo a mais. Além de querer a casa de volta, ele estava fora de controle por conta de estar no modo Oni. E acabou que começou a atacar tudo e todos, destruindo as estruturas, atacando até aliados e ignorando completamente o pedido de retirada da Piper. Coitado. Mas aí, o Kenji só diz que vai destruir todo mundo e o capítulo se encerra. Vamos concordar que tinha muito mais coisa pra resolver. Por que a galera tava caída no começo do mangá? De onde o Kenji tirou aquele tanto de sushi? Quem carrega sushi no bolso, cara? Tá, mesmo isso sendo um completo absurdo, teríamos uma semana depois um encerramento digno pra essa saga. Ou pelo menos era o que a gente achava. Semana 4. Ok, a última semana do evento chegou. E o último capítulo do mangá também. E o capítulo já começa com o Kenji dando um pau em todo mundo. E repara bem ali no fundo, o que eles estão fazendo nos estúdios da Brawleywood. Bem, independente disso, vamos voltar para o que interessa. Esses dois corajosos estão simplesmente batendo de frente com um dos seres mais fortes da cultura japonesa e agora do Star Park também. Eu tenho que admitir, eu não gosto de jogar de Ângelo porque eu sou horrível com ele. E se vocês quiserem, comenta aí que eu faço uma gameplay com ele. Eles aparentemente lutaram um bom tempo e impressionantemente conseguiram enrolar bastante o Kenjoni. Mas não foi suficiente. Mesmo com toda a força deles, eles foram derrotados. A Piper gritava de longe pro Kenji parar, mas nada adiantava. Ele continuava destruindo tudo e todos pela sua frente. Até nossos dois heróis foram derrotados. E ele ficou frente a frente com a Piper Kazobaki. Mas uma parte me fez chorar muito, cara, sério. O Sprout Tanuki foi na frente da Piper Kazobaki, foi proteger ela, mesmo sabendo que ele não era forte o suficiente. Isso me fez chorar de verdade, cara. Mas aí, quando o Kenji ia dar seu golpe final, pá! A casa apareceu e deu um corte mortal no Kenji e quebrou essa bagaça aí, que eu acho que deve ser o coração dele. Mas aí, depois disso, os amigos do Kenji se reúnem em volta dele, ele olha a Kaze, abraça ela e fim. Sim, esse foi o final do mangá. Ok, eu sei que esse foi um evento grande, que a Supercell trabalhou muito e coisa assim, tipo e tal, mas que final bosta foi esse? Cadê as respostas? O
que aconteceu depois? Por que a Tara sequestrou a Kazi? O que aconteceu no meio tempo entre o segundo e terceiro capítulo? Duracell, você me paga. Ok, como eu sei que nós não podemos ficar sem respostas, eu irei ser uma pessoa legal e vou fazer teorias para tentar preencher o vazio que a Supercell deixou na história. Teorias da minha parte. Bom, depois desse final lixo, com todo respeito, Supercelular, nós precisamos de mais respostas. Por exemplo, por que a Tara sequestrou a Kazi? Como o Kenji descobriu o Sushi? Qual é a relação dos ancestrais do Kenji com os poderes Wasabi? E muitas outras coisas. E como os bons players curiosos que eu sei que vocês são, eu vou tentar preencher uma parte do buraco de 8.000 quilômetros de profundidade que a Supercell deixou na história do Kenji. Tara. Ok, já vamos tirar o elefante da sala. A maior dúvida que nós temos é, por que a Tara sequestrou a Kazi? Bom, eu acho que talvez a Tara possa ter um motivo próprio para ir atrás do Kenji. Talvez uma luta antiga com seus ancestrais, já que a Tara é praticamente imortal, isso é bem provável. E quando ela descobriu que o Kenji era um membro da tal família que ela tinha uma treta, ela pensou que caso ele descobrisse os acontecimentos que aconteceram no passado, poderia se virar contra ela também, e assim provocar outra guerra. Então, a Tara resolveu tomar uma atitude e sequestrou a esposa do Kenji para que ele ficasse enfraquecido sem sua amada no caso de uma batalha. E eu acho que talvez isso faça sentido. Mas existe outra teoria bem aceita na internet para que a Tara tenha sequestrado a Kazi. A teoria diz que o pai da Kazi ficou sabendo que ela se tornou uma geisha e resolveu contratar uma assassina profissional, no caso nossa querida Tara, para ir atrás da sua filha e trazer ela de volta para casa, para treinar ela outra vez e lembrar a ela que ela foi feita para ser uma arma mortal e não a esposa de um espadachim. E aí, em qual teoria você mais acredita? Antepassados do Kenji. Após o Kenji se tornar o Kenji amaldiçoado e lutar contra os robôs da Tara enquanto provavelmente estava indo atrás dela, ele é salvo pelos nossos queridos amigos que ganharam o skin de evento. Enquanto isso, meu Otis e minha Mandy nada, né, Duracell? E aí, o Kenji dá os sushis pra eles e eles ganham os famosos efeitos sonoros. E eles ficam com essas skins maravilhosas que eu comentei no começo do vídeo. Mas quando o Kenji dá os sushis pra eles, ele diz que os poderes do Wasabi são de seus antepassados. Então o poder do Kenji está no sangue dele? Porque aparentemente na lore, o que ficou mais forte com o poder Wasabi foi realmente o Kenji. Então será que ele ganhou o poder Wasabi, mas ele ainda assim ficou mais forte por ser da família que muitos anos atrás criou os poderes Wasabi? Tiveram uma luta com a Tara? E esconderam esse segredo até o Kenji contar? Bom, faz sentido? Não. Mas na minha cabeça faz, pelo menos um pouquinho. Luta não mostrada. No começo do capítulo 3, nós vemos os nossos 5 amiguinhos caídos. E eles aparentemente lutaram com a Tara no intervalo entre o capítulo 2 e o capítulo 3. Mas o que realmente aconteceu? Será que eles realmente lutaram com a Tara? Bom, minha teoria é que eles lutaram contra os robôs. Porém, eles eram muito fortes e deixaram eles muito feridos e enfraquecidos. Mas com muito esforço, eles conseguiram derrotar eles. Aí, a Tara chegou ali onde eles estavam e finalizou todos, menos o Kenji. Como? Usando o jutsu da movimentação. Aí o Kenji ficou frente a frente com a Tara e o capítulo 3 começa. Mas o que será que aconteceu de verdade? Kazi. Beleza, agora vamos falar do principal motivo do qual este evento terá acontecido. A Kazi, nossa querida nova Brawler ultra lendária que foi apresentada no último Brawl Talk. E ela seria uma personagem muito importante nesse evento, já que ela foi sequestrada pela Tara e acabou só aparecendo em 2 capítulos. No início, no primeiro capítulo como geisha e no final do mangá golpeando o Kenji Oni. Mas onde ela estava durante esse 1 ano? Bom, eu irei reforçar a teoria de que o pai dela mandou a Tara sequestrar ela para transformá-la em uma arma mortal novamente. E então, quando a Kazi viu o Kenji Oni atacando seus aliados, resolveu intervir, dando um corte mortal em algo que eu acredito ser o coração do Kenji Oni, que a Kazi quebrou, fazendo o Kenji voltar ao normal e fazendo o mangá acabar. E aí, acha que tinha mais coisa pra resolver? Eu tenho certeza que tinha. Encerramento. Finalmente,
Eu tive um trabalho absurdo para fazer esse vídeo. Foram dias pensando em ideias, roteiros, edição, teoria e muito mais coisas. Muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui. Se você puder dar um like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que você conhece para valorizar meu trabalho. Valeu, galera. Até a próxima. Isso! Acabou, finalmente. Acabou. Acabou!